Melhore a disposição, o cansaço, a concentração, o peso, o envelhecimento, a glicemia, a pressão arterial e até a gordura no fígado com essa estratégia. Eu sou a doutora Bruna Covre, médica especialista em longevidade, e eu te ensino a ficar jovem, saudável e magra com um método simples e fácil de seguir. Então já curte esse vídeo, se inscreva no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os conteúdos que eu estou postando por aqui. Tudo isso e muito mais é possível com a estratégia de detox e desinflamação, que eu vou te explicar agora como ela funciona, como ela age no seu corpo e como fazer. E por que fazer a detox? Ela tem um efeito sobre o sistema inflamatório e uma detoxificação que gera uma regeneração do seu corpo. Você vai entender a grandiosidade dessa regeneração de acordo com o que eu for te explicando. Não resolve todos os problemas do mundo, é muito individual, porque o corpo é individual, mas em uma semana podemos limpar o corpo sim e proporcionar uma regeneração. É importante a alimentação adequada e mais algumas ferramentas aí que vão te auxiliar na compulsão, na vontade de doce e tudo mais. É importante buscar estratégias detoxificantes, fazer uma detox, pois a gente está exposta a substâncias inflamatórias, a gente está exposta a isso com alta frequência. 2 a 3 milhões de substâncias químicas foram desenvolvidas e cerca de 3 mil nós temos contato diário, plásticos, odores de perfumes, desodorante, cremes, embalagens de comidas, corantes, conservantes, metais tóxicos, uma infinidade de substâncias contaminantes. A toxicidade, ela aumenta a nossa inflamação. Muitas vezes precisamos usar antibióticos, anti-inflamatórios, vacinas que provocam uma reação, pois são coisas que o nosso corpo ele não foi programado para responder. E aí são chamadas de toxinas, poluentes, metais tóxicos, o que comemos, expostas ali nas embalagens, o ar tóxico do escapamento dos carros, por exemplo, desde o cordão umbilical são observadas substâncias tóxicas. O nosso corpo ele está exposto e ele sofre com isso. Ele não tem meios para resolver tudo isso. Por exemplo, chumbo nas embalagens plásticas, amálgamas dos dentes, elas nos contaminam. Precisamos conhecer onde estão esses contaminantes, evitar o contato com eles, preferir comida orgânica, evitar o uso de repelentes, desodorante com alumínio, panela de alumínio, perfume não colocar na pele direto, colocar na roupa, não usar vasilhas plásticas, principalmente para aquecer. Mas sabendo que já estamos expostas e temos uma resposta imunológica desconhecida que atrapalha o nosso sistema imune, nos leva à oxidação e inflamação. E aí abrem as portas para todos os problemas crônicos, alterações dos hormônios, dificuldade de memória, de pensar, de raciocinar, a fadiga, o cansaço crônico, alteração da pressão, da glicemia, às vezes problema com sono. Caberiam todas as condições crônicas aqui e que foram pioradas ainda no pós-pandemia. Entendido que a toxicidade ela atrapalha e gera uma resposta imunológica inadequada que pode levar às doenças, inclusive ao câncer, acaba gerando aí uma oxidação e inflamação. O que é a oxidação? Ela acontece no nosso corpo, respira o oxido e imediatamente o corpo ele resolve aquilo ali. Mas quando não existe esse balanço, tem um excesso de estresse, toxina, cigarro ou a falta de antioxidantes na alimentação, tem um estresse com a piora da oxidação do nosso corpo, que ele não consegue neutralizar essas espécies reativas de oxigênio. E a inflamação, nós temos um balanço daquilo que inflama e desinflama. Inflamação é uma resposta imune do corpo, é importante, mas a balança precisa estar equilibrada. Por exemplo, no Covid, eu tenho que inflamar para responder, para combater o vírus. Se eu já estou muito inflamada, inflama a mais e eu tenho dificuldade para combater essa inflamação. Então eu não consigo resolver. Para o corpo é mais importante inflamar do que desinflamar, porque ele responde aos processos invasores, às agressões com a inflamação. Mas o excesso gera problemas, como enxaqueca, dores articulares, doenças autoimunes, diarreias, constipação, sobrepeso, ter mais gordura ali no corpo do que deveria e menos músculo, né? A inflamação, ela não é só o peso, é o equilíbrio disso aí, músculo e gordura.
inflama quando usa medicações crônicas, excessos de gases mostra que você está inflamada, quando usa anticoncepcional, grande chance de estar inflamada. A acne crônica é uma inflamação, hipertensão, diabetes, doenças crônicas no geral são resultantes de inflamação crônica. A insônia também. Tá inflamada é um conceito muito amplo, mas no corpo tem coisas que inflamam e coisas que desinflamam, quando são produzidas a partir do que a gente come, né? E por isso a alimentação adequada é tão importante. Algumas coisas que ingerimos vão formar substâncias inflamatórias e algumas vão ajudar a desinflamar. Não quer dizer que todas as coisas inflamatórias sejam ruins. Como eu já expliquei, a inflamação é a importante resposta do corpo, mas é o equilíbrio dessa balança. São as citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias. Esse equilíbrio é importante. É importante inflamar, mas o corpo é mais fácil inflamar para ter uma resposta necessária. Mas no momento certo precisa desinflamar, conter a inflamação com anti-inflamação para existir esse equilíbrio, para a balança, ficar equilibrada. Para dar origens a anti-inflamatórios naturais do nosso corpo, para eles funcionarem, a gente precisa ingerir substâncias que vão ajudar nesse processo, formar ali os substratos, os subsídios que eles precisam. Tem coisas que inflamam por si só e que vão atrapalhar esse controle da balança: açúcar, farinha de trigo, leite. E algumas substâncias são anti-inflamatórias, como por exemplo os curcuminoides da cúrcuma, que estão dentro aí do açafrão ou cúrcuma, Os polifenóis dos vegetais, eles vão ajudar a reduzir essa inflamação. O equilíbrio, substâncias anti-inflamatórias e inflamatórias e antioxidantes, dentro de um contexto com redução aí dos agentes inflamatórios, trazem o equilíbrio que a gente precisa para o corpo. Um efeito muito anti-inflamatório e antioxidante na detox, feita da forma correta, é capaz de equilibrar essa balança e resolver problemas em uma semana que às vezes você estava há tempos buscando de médico em médico e não resolvia. Estudos demonstram que na detox é possível alcançar um equilíbrio do corpo que ajuda até no controle das doenças crônicas, porque proporcionam essa regeneração celular, ou seja, restaura suas células danificadas, as lesões dos tecidos causados pela inflamação crônica. A detox é anti-inflamatória, antioxidante, detoxificante, regenerativa. Você tem resultados extraordinários com a detox devido a todos esses processos de reequilíbrio. É contraindicado para quem é insulino dependente e crianças e pré-adolescentes, mas é ótimo para Alzheimer, doenças autoimunes, problemas intestinais. Se na detox você se sente mal, indisposta, cansada, é seu corpo se regenerando. Seu corpo está viciado em açúcar refinado e por isso o desconforto. Ficou fraca? Senta, toma mais água. Desinflamar te faz urinar mais e mais ao banheiro fazer xixi. Então precisa caprichar na ingesta hídrica, beber mais água. Uma estratégia para essa fraqueza que pode acontecer é você usar sal integral com água. Porque os industrializados, eles são cheios de sódio. Quando você tira, seu corpo estava acostumado e pode sentir essa diferença. Então é só você repor os minerais nessa água aí, que não é o sal refinado cheio de sódio, são minerais integrais importantíssimos para o seu corpo. Talvez até a medicação da pressão, se você for hipertensa, pode precisar reduzir numa detox. Aí faça o acompanhamento com o seu médico. Não estou falando de nada absurdo, nada perigoso, nada de loucura, pelo contrário, equilibrar o seu corpo. Melhores escolhas alimentares é a base para detox. E como que faz isso? A alimentação baseada em plantas. Caprichar em proteínas de origem vegetal, carne branca, peixe, frango e ovos, castanhas, sementes e caprichar nos vegetais, nas folhas na alimentação. Fazer um déficit calórico, reduzir a quantidade de calorias que você está ingerindo. E aí, para montar a sua refeição, você vai colocar 25% do seu prato de proteínas e vai ser carne branca, ovos, 20% do seu prato de carboidrato de qualidade, comida de verdade, sem farinhas refinadas como cenoura, abóbora, abobrinha, beterraba, melão, 50% do seu prato de vegetais, folhas verdes, legumes, saladas, cogumelos, tomate, pimentão e 5% do seu prato de gorduras boas, gorduras saudáveis, gorduras naturais que vão te ajudar a gerar saciedade e vão fazer uma proteção cardiovascular também. Algumas opções são azeite de oliva, o abacate,
azeite de abacate, castanha de gergelim, castanhas, semente de gergelim, girassol, abóbora, chia, linhaça, enfim. Incluir na rotina também fitoquímicos naturais, os shots e 3 chás ao longo do dia. Preferir chás detoxificantes, alcachofra, boldo, moringa, gengibre e também chás relaxantes e antioxidantes, passiflora, camomila, cidreira, mulungu, capim-limão. O jejum também é bem-vindo na detox devido aos efeitos dele, a limpeza do seu corpo, restauração do intestino, das células velhas, construção da flexibilidade metabólica, ou seja, construção da capacidade do seu corpo de não usar somente o carboidrato como fonte de energia, mas também utilizar a gordura e assim te tirar daquela inércia, colocar o seu metabolismo em ação. O corpo, ele vai ter dificuldade de se adaptar no início, mas os benefícios são diversos. Quando você começa o processo, você vai ter mais fome, porque a gente está habituado a comer com frequência e alimentos que não trazem saciedade, que não são ricos nutricionalmente, como comer somente carboidratos, e inicialmente vai haver uma sinalização de fome aqui no seu cérebro. Mas, depois de algumas horas, o seu corpo sinaliza para usar os seus estoques, vai começar a usar a reserva de glicogênio que a gente tem nos músculos e no fígado. E aí você estará com a insulina mais baixa e vai deixá-la mais sensível e vai facilitar o seu emagrecimento. Insulina alta, eu sempre falo com vocês, não deixe o corpo queimar seus estoques de gordura. Então, tenha paciência, persista a fome, que o corpo dá conta e vai melhorar. Essa estratégia ensina o nosso corpo a não ser mimado, como se você estivesse educando um filho e desse presente para ele todos os dias, deixando ele mimado. O corpo, esse presente é o carboidrato, então ele não corre atrás de outra fonte de energia. O envelhecimento celular está relacionado ao envelhecimento da mitocôndria, que é a nossa organela responsável pela produção de energia. A sobrecarga de alimentos, uma dieta desequilibrada e ainda associada ao sedentarismo, é a causa da exaustão mitocondrial, que vai aí caracterizar altos níveis circulantes de açúcar no seu sangue e de insulina. Lembra que eu falei que a insulina alta não deixa você acessar as reservas e emagrecer? Também são causa das doenças como diabetes, sobrepeso, hipertensão, dislipidemia. Estratégias alimentares como a detox e a desinflamação geram uma redução de calorias com redução dos picos de glicose e insulina, e aí vai promover um envelhecimento saudável, induzindo as modificações do seu metabolismo, regulando as mitocôndrias e a oxidação do seu corpo. Então você vai ter um envelhecimento bom. O jejum é uma ótima estratégia para baixar os níveis de glicemia e insulina no sangue e vai fazer com que o seu corpo use a reserva, o glicogênio, o combustível, a gordura armazenada, te proporcionando saúde e emagrecimento. Quando você começa o processo, o seu corpo vai sinalizar também vias de estresse, alterações hormonais, só que aí depois ele estabiliza. Ele controla o cortisol, que é importante também para o emagrecimento, aumenta o GH, que também ajuda no emagrecimento, reduz o glucagon, aumenta as conexões neurais, aumenta a energia do seu cérebro. E junto com os corpos cetônicos, que são o produto da queima da gordura, vão te dar mais energia, mais concentração, começa a ficar mais fácil o processo. Esses corpos cetônicos, eles são ótimas fontes de energia para o seu cérebro. Se você tem gordura no fígado, essa estratégia é perfeita para reverter. Pode até gerar um hálito ruim, mas vale a pena seguir porque mostra que o seu corpo está se adaptando. Você pode ter náuseas, enjoos, dor de cabeça, até vômito, pois é a abstinência e não porque você não está conseguindo. Na detox, você começa também a poupar os seus órgãos. Cai o T3, que é o hormônio ativo da tireoide, pois com menos ele consegue fazer mais. O intestino começa a limpar. SIBO, que é uma superproliferação bacteriana comum hoje em dia, é corrigida com jejum e a cetose gerada pela semana detox. O intestino produz 90% dos nossos neurotransmissores e faz o controle hormonal. Então é essencial também para o funcionamento do seu corpo o intestino funcionar adequadamente. Não existe saúde sem intestino saudável modulado. Com o decorrer da semana detox, começa o processo de restauração celular, começa a atuar na sua longevidade saudável. Pode ser que no meio da semana você fique menos disposta para a atividade física, mas é importante manter a prática, principalmente para controlar a mente, para ter o foco em outra coisa e não só em comer, porque você desafia o seu corpo e isso faz com que você consiga chegar nos resultados.
Aqui, as estratégias de autoafirmação e gratidão te ajudam muito. Você vai separar 1 minutinho, 3 vezes no dia, para fazer palavras de autoafirmação para você. Você é capaz, fala eu, né? Eu sou capaz, eu sou incrível, vencedora, e agradecer. Agradecer pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, enfim. A gente sempre tem motivo para agradecer. Essa atitude te tira do modo automático, eleva a sua energia e faz toda a diferença no processo de mudança de estilo de vida. E aí é um trabalho completo da mente. Você eleva a sua frequência e controla as emoções, conseguindo manter o seu foco. Mais pra frente da semana detox, você já está mais adaptado, começa a ficar mais confortável e tudo mais fácil. É importante aumentar o consumo de vegetais para o funcionamento intestinal e a alimentação também da flora intestinal, das bactérias que moram no nosso intestino. Começar a ficar com a performance mental melhor, melhorar o perfil da glicemia, da glicose. Quando você oferece carboidratos em excesso para o seu corpo, ele desenvolve uma resistência insulínica, ele não tem a habilidade de usar a insulina e fazendo com que ela aumente cada vez mais. E lembra que eu te falei que a insulina alta te impede de acessar os estoques de gordura e emagrecer? Então, quando você baixa, vai ajudar no seu emagrecimento. A glicose aumentada, ela também atrapalha a sua microbiota intestinal. Ela desregula as bactérias do intestino e reduz a integridade da barreira do intestino. Ou seja, aumenta a permeabilidade do seu intestino e a própria glicose, ela inibe com que as junções das células ali funcionem. Com a barreira menos eficiente, vai ter uma invasão de toxinas no seu corpo. E as bactérias vão ativar as vias de inflamação, que vão inflamar o seu corpo. E em excesso vai gerar o desequilíbrio entre a inflamação e a desinflamação, que eu já expliquei para você. Com o decorrer da detox, a sua glicose vai caindo e melhorando esses processos. Muito importante também, uma hidratação adequada. Com a queda da insulina, ela que não deixa você emagrecer, que eu já falei, você também vai ter uma alteração na absorção de água e sódio. Quando abaixa a insulina, tem uma redução da absorção de água e sódio. Então pode ter uma leve desidratação e redução do sódio. Então você deve tomar bastante líquido e pode utilizar água com sal integral, que eu já comentei também. Faça a conta, 40 ml por quilo de peso de água por dia e monitore a ingesta hídrica. Mais pra frente do processo, lá pelo 4º dia da detox, também tem a otimização do BDNF, fator derivado do cérebro. Ele fica no nível máximo ali, você vai ter mais clareza mental, vai ter reduzido a inflamação, os radicais livres, as células tumorais são paralisadas, ou seja, se existiam formações cancerígenas acontecendo, elas paralisam. De cinema isso, né? Pois elas perdem a nutrição com o jejum, com essa dieta. Na redução dos refinados, dos carboidratos. Olha que incrível. Aqui também tem um grande pico de biogênese mitocondrial, de produção de energia, o pico de antioxidação. A fome que você sente aqui, ela não é maléfica. Você fica na sua melhor performance. Melhora também o telômero, ou seja, previne o envelhecimento. Benefícios são cumulativos. No final da detox, percebe muito mais melhora na concentração, da energia, do humor, perda de peso, funcionamento do intestino, melhora das alergias, das doenças autoimunes e muitos outros benefícios. O reparo celular, ou seja, a restauração do seu corpo acontece. As células troncos, que são células capazes de se transformar em qualquer outra célula do corpo, elas vão onde está agredido e vai restaurar. Isso é a restauração que leva o processo do detox. Outro benefício incrível é na epigenética, que significa um desligamento da expressão dos genes de doença, ou seja, aquelas doenças familiares que você tem o risco de manifestar são inibidas. Olha que incrível. Muitos benefícios, né, que você nem imaginava, não é verdade? Desinflamar o corpo e equilibrar essa balança inflamação e desinflamação é o verdadeiro tratamento para prevenir e reverter doenças. Porque aí nós estamos tratando a causa e não somente os sintomas da doença. Bacana o detox de ser feito assim, com frequência, de você repetir eventualmente, após uma viagem, após umas férias, quando você estiver mais inflamado. Depois do detox, vem a fase de desinflamação continuada. Não voltar com os exageros, manter uma alimentação mais limpa, baseada em comida de verdade e com menos carboidratos. Mantendo os carboidratos melhores, não comer farinhas, açúcar. Voltar ao pós-detox e a manutenção da desinflamação com proteínas, com carnes de boa origem, salada, gordura boa, os carboidratos bons que eu falei. Você pode coletar os benefícios dessas
semana de detox por até 3 meses. Pode ter até um ganho de peso ali logo que você volta, mas é pelo equilíbrio da água e dos eletrôlitos, não precisa se preocupar. Se você vê como merecedor desses benefícios todos, vale a pena fazer essa mudança. Gostou desse conteúdo? Comenta aqui e compartilhe com aquela amiga que vai amar saber disso. E se você gostou desse vídeo, não perca o de amanhã, que você vai aprender quais os suplementos que você pode utilizar que vão otimizar esses resultados da detox. E para você receber um guia completo para você cuidar da sua saúde, se inscreva na Semana Realizada. Uma semana inteira de conteúdo que eu vou fazer para você ficar jovem, saudável e magra. O evento é online gratuito entre os dias 22 e 28 de maio. O link de inscrição tá aqui na descrição do vídeo. Eu te vejo lá.